Sejam muito bem-vindos ao primeiro Série D no Detalhe. Sim, mudamos o nome. Por quê? Porque deu vontade. É assim o nosso programa. O que é que nós vamos falar hoje? Obviamente, Série D. Claro, vamos falar da Série D 2021, que está para começar. Começa a pré no dia 26. E para isso eu trouxe aqui, apresentando em ordem alfabética, o dono de Minas Gerais, Anderson Deco Dias, o maior boliviano do mundo, Daniel Dalense, o papão do norte, Igor Pegado, e o maior catarinense do Brasil, Richard Baluta. E vamos começar falando sobre... maior... Vai, segue. Lembrando, maior em sentido figurado. Vamos começar falando sobre a fase pré-preliminar. Depois a gente vai colocar em qual grupo esses times vão entrar e vamos avaliar os grupos. Inclusive, nós temos informações exclusivas sobre os times paraenses com nosso amigo Igor. Mas vamos começar. Primeiro confronto, nós temos um time do Amapá e um time de Roraima. Nós temos o Santana, do Amapá, contra o Gás, de Roraima. Não é a Brasil Gás, é o Gás, Grêmio Atlético Sampaio. Então, para passar primeiro, quem vai acompanhar o grupo, não necessariamente esse jogo, Daniel Dalense. E aí, saudações a todos. Estamos de volta aqui com a Série D agora 2021, né? Foi bem legal a gente fazer aí a Série D, 2020 e agora 2021. Meu confronto entre Santana e Gás, né? O Gás é um clube bem antigo, joga quase todo ano o 4 de Roraima, ele consegue a proeza de ser sempre saco de pancadas. É um time que, se for fazer um ranking histórico, ele é sempre o último colocado do campeonato, sempre perde de todo mundo. Só que, sabe Deus como, ele conseguiu classificar, ser vice-campeão, né? E classificar para a Série D desse ano. Uma novidade, é a primeira vez que o Gás disputa alguma competição nacional, o que é uma coisa incrível, porque em Roraima a gente tem normalmente 4, 5 ou 6 times no estadual, acho que o recorde foi 7, mas normalmente são 5 times, e assim, você não conseguir classificar para a competição nacional nunca na história é uma coisa bizarra, né? Porque, pô, os 2 primeiros classificam, então é quase 50% do time classifica, só que esse time ficava em último lugar. Mas conseguiu classificar e vai enfrentar o Santana, que é uma equipe do Amapá e que surpreendeu, conseguiu classificar também, não é um time que costuma disputar muita competição nacional, apesar de já disputou anteriormente. Foi vice-campeão, porque Ipiranga foi lá o campeão amapense do ano passado. A surpresa foi o Santos, né? O Santos costuma jogar as competições nacionais, Série D, jogou quase todas as edições nos últimos anos, o Santos, mas acabou sendo eliminado, estava jogando a Série D em simultâneo com o amapense. Acho que até comentei aqui que o Santos foi eliminado, que era uma surpresa, que ou subia em 2020 ou ia ter que ficar para 2022. Então, assim, é um confronto, cara, que pode dar qualquer coisa. Agora, como assim, em um duelo de 2 times que são novidades, eu acho que quem é mais novidade é que quem está mais fora do normal aí é o Gás. Então, eu aposto no Santana para classificar, mas... sabe, não é um time tradicional contra o Gás, é uma equipe também que não tem lá tanta tradição, mas é um confronto, eu posso aqui estar sendo injusto, pode ser que o Gás está montando um time massa, a gente não sabe, mas a priori é o confronto, acho que mais fraco em muito tempo dessa fase preliminar da Série D, que tem o último ano, né, a partir do ano que vem não vai ter mais fase preliminar, com 64 clubes direto, então deve ser da história aí o confronto mais fraco que a gente vai ter. Pois é, eu queria até perguntar se o Hidrogênio vai jogar pelo Gás esse ano, né? Mas eu duvido muito. Mas vamos colocar primeiro. Mano. Essa foi ruim, hein? Meu Deus, que fase. Tomara que não falte gás ao time, né? Que isso? Esses times de Roraima, geralmente é os mesmos caras. Porque como o campeonato estadual deles é muito curto, acho que não dá nem 10 jogos, eles disputam em um mês só, geralmente é os mesmos caras lá, os melhores, tipo o Dream Team da Roraima, junta e joga em algum time, né? Provavelmente aí a gente vai ver o elenco do Gás e vai ter jogador que jogou pelo Náutico, pelo São Raimundo e etc.
Pois é. Só para contextualizar, esse ano são 5 rodadas na primeira fase. Já é o segundo turno, na verdade. Primeiro turno, o Náutico foi campeão, então já está na final. Caso ganhe o primeiro turno, já deve ser campeão direto e levar a única vaga, já que o Roraima só vai ter uma vaga. E está na segunda rodada do segundo turno. Além do Gás e do São Raimundo, que a gente ainda vai falar porque ele está na fase de grupos, temos o Rio Negro, o Atlético Roraima e o Náutico de Roraima. Só para contextualizar também, né? O nome do time é Gás, porque o nome do time é Grêmio Atlético Sampaio. Sampaio, em homenagem a uma figura local lá, que é o tal do General Sampaio, que é herói da Guerra do Paraguai e tudo mais, e nasceu lá no norte do país, em homenagem a esse cara, e o cunha do time é time de seu Agenor, em homenagem ao fundador da equipe, que provavelmente se chamava Agenor. Ah, sim, lembrando também que todos os jogos do Campeonato de Roraima são no mesmo estádio, né? O Canarinho. Sim. Porque basicamente só tem um estádio no estado de Roraima. Vamos fazer rapidinho as apostas da Aliança. O Anderson quer falar alguma coisa. Fala, Anderson. Só para corroborar o que eu estava falando, a dupla de ataque do Gás aqui, eu pesquisei aqui agora para ver o elenco deles, é 2 jogadores que costumam jogar por times de Roraima e do Amazonas, né? O Robemar, experiente também, 37 anos, e o Branco, 35 anos. Eles já devem ter jogado pelo menos umas 9, 8 edições de Série D aí por esses times, ou o time do Amazonas ou o time de Roraima. São os caras bem conhecidos lá na região. É a dupla de ataque do nosso querido Grêmio Atlético Sampaio. Já sabemos então quem são as revelações do Gás. Agora vamos para as apostas. Eu vou começar então com o Anderson, da Aliança, já deu a aposta dele no Santana. Anderson, joga para cima aí quem você acha que tem mais condição de passar. Cara, eu acho que o Gás vence o jogo da ida, mas no jogo da volta vai perder o Gás e o Santana passa. Richard. Bem, eu acho que o Gás passa. O Gás vai mostrar muito gás, né? Nos 2 jogos e vai passar. Não, mas falando sério, eu acho que passa o Santana. A equipe do Gás, como todo o futebol da região ali de Roraima, né? É uma equipe muito fraca. Não que o Santana seja um pouco melhor, né? A Amapá também não é aquela qualidade técnica, né? Mas eu acho que passa o Santana. Vou passar para Igor fazer a aposta dele e depois eu faço a minha para a gente fechar. Igor, o que é que você acha desse confronto e principalmente sua aposta? Bom, primeiramente um salve, né? Primeira vez que eu vou falar aqui na live e tal. Para mim, passa Santana, pela tradição um pouquinho, talvez maior aqui no Amapá, é até de certa forma, até um clube mais conhecido da gente aqui do Pará. Geralmente, os jogadores que eles conseguem contratar ali são da região, que envolve também parte do estado do Pará, e eu acho que eles têm mais condições de passar nesse confronto. Certo. Eu vou fazer a aposta diferente, eu vou apostar no Gás, por um motivo bem simples. O Campeonato do Amapá não começou e o Santana não jogou competições nessa temporada. Já, como dito, o Campeonato de Roraima já está rolando, está no segundo turno. Então eu acredito que o Gás tem um pouquinho mais de gás por ter ritmo de jogo, apesar que nesse confronto aí, quem passar tem pouquíssima chance na fase de grupo. Vamos para a fase de grupo? O grupo que ele vai cair, que é o grupo que Daniel vai cobrir, é o grupo 1, com Penarol e Faxe do Amazonas, Ipiranga do Amapá, Castanhal do Pará, esse Igor vai falar um pouquinho mais, Galvez e Atlético Acreano do Acre, não precisa falar muita coisa, e o São Raimundo de Roraima. Então, Daniel, primeiro você falar sobre esse grupo. Bem, vamos lá. Eu cobri os grupos 1 e 2, né, no ano passado, né? E eu comentava que em cada grupo tinha uns 2, 3 times que poderiam, quem sabe, sonhar com acesso, né? Mas esse ano eu estou bem desanimado, né? Esse grupo 1 mesmo, pegando aqui os times, tem o Atlético Acreano, né? Que é um time que está numa situação bem complicada já há bastante tempo, é vice-campeão acreano. Tem o Galvez também do Acre, que é uma equipe que talvez aí seja favorita a classificar dessa vez, mas não é um time para disputar, eu acho, para subir. Aí tem 2 times do Amazonas, que teoricamente são os times mais fortes desse grupo, só que assim, o Fast nem jogou o amazonense desse ano, jogou do ano passado, mas esse ano o time pediu licença por estar numa situação financeira complicadíssima. Então, na Série D, eu acho que o Fast também
provavelmente, se classificar é porque conseguiu aí com algum dinheiro ou pelo nome mesmo atrair alguns jogadores. Agora, daí para subir, eu acho muito difícil. Penarol também, uma equipe também que não conseguiu fazer lá um grande estadual. É até confuso, né? Porque a gente teve o final do estadual em 2020 e 3 dias depois começou de 2021, né? Mas, assim, essa edição de 2021, o Penarol não conseguiu lá ter um grande destaque. Aí tem São Raimundo de Roraima, que é um time interessante, né? Fez uma boa campanha no passado, agora nem para classificar acho difícil. E Ipiranga do Amapá, que também é o atual campeão amapense, mas que não inspira também a grande expectativa. E o vencedor de Santana e Gás, que não tem expectativa nenhuma. E tem o Castanhal, que o Igor vai falar, talvez o Castanhal seja o time que me dê mais esperança nesse grupo aí, porque ele foi semifinalista, né, dos últimos 2 campeonatos, se não me engano, foi semifinalista nesse, com certeza, por isso tá aí. Também já tem vaga para 2022, junto com a Tona Luso, que bom que a Tona Luso voltou. Mas, assim, cara, não tenho expectativa nenhuma de nenhum time aí conseguir acesso. Esse ano eu não tenho, 0 mesmo. No passado ainda tinha um outro time que poderia chegar, mas esse ano eu tô um tanto quanto desanimado para esse grupo aí. Cara, só queria deixar registrado aqui que eu abri a página aqui na internet para ver o grupo 1. Na hora que eu vi Penharol, cara, me deu uma dor no coração lá. Porra, lembrei daquele maldito camisa 9 lá, Uruguai, metendo 3 no Corinthians. Foda. Porque esse Penharol do Amazonas também meteria 4 no time do Mancini, mas segue o jogo aí. Desculpa aí. Hashtag corneta. Igor, vou passar algo para você, porque a gente quer saber um pouquinho suas opiniões sobre esse Castanhal. Como o Daniel falou, semifinalista do Campeonato Paraense, um campeonato chatinho, né? Vamos ser sinceros, para o disparado melhor do Norte. Bom, exatamente. O Castanhal fez uma bela campanha e, apesar dos problemas financeiros, né, como o próprio Dalense já comentou, em função muito da pandemia, né, mencionando o Fast como exemplo de pedindo licença de disputar estadual, aqui os clubes paraenses eles têm um apoio local muito, muito importante, principalmente do comércio local, né? O Castanhal e o Paragominas são duas equipes que nesse momento estão amparadas por patrocínios locais, né? A participação no Campeonato Paraense ela não colabora de uma maneira substancial como em outros estaduais talvez colaborem. A maior parte da renda, de fato, apesar de ser um semifinalista, fica concentrado mesmo em quem é campeão e principalmente a maior fatia do bolo é para Remy Paysandu. E já que o Anderson esboçou as suas dores com o Penharol amazonense, né? E ele está com a camisa do Bicola, do Papão. Você mencionou a Tuna, né? E no primeiro jogo da final, a Tuna conseguiu, depois de anos, eu acho que depois, não vou chutar aqui a data, né? Mas já tem um bom tempo que a Tuna não fazia uma final de Campeonato Paraense. E aí acabou aplicando 4-2 no Paysandu. Mas enfim, sobre o Castanhal, um bom time. O formato do Campeonato Paraense foi muito interessante esse ano, na maneira que foi conduzido. Inclusive fica aí a menção honrosa ao site do podcast, né, que estará lá os detalhes finais do Campeonato Paraense, que está chegando ao fim deste ano. E como destaque, né, o Castanhal ele garantiu também a participação no ano que vem, na próxima edição da Série D. E esse ano também ele disputou a Copa do Brasil, saindo para o Volta Redonda, perdendo 3-0 em Castanhal, na cidade modelo. E para falar do seu estádio, né, o Modelão, ele está com programação de reforma, então o Castanhal está viabilizando outro estádio para atuar, dependendo do calendário do cronograma de atividades da prefeitura, né, que o estádio pertence à prefeitura. E aí, mas o Castanhal já tem a colaboração dos dois conterrâneos, no caso daqui de Belém. Paysandu e Remo ofereceram Baenão e Curuzu, respectivamente, para o Japim da Estrada mandar seus jogos. Como destaque do time, a gente tem um atacante Pecel, que fez mais um bom campeonato paraense. Nós temos também no ataque o Aleph Manga, também um centroavante assim, interessante para esse nível de competição também. E no banco de reservas, né,
A gente tem um velho conhecido daqui do Pará, ídolo do Paysandu, campeão brasileiro com o Paysandu, que é o Cacaio. Inclusive já treinou o Remo, já teve algumas conquistas também. Diga lá, Anderson. Você falou Aleph Manga? Não, o Canga, eu me confundi. O Canga. Esse, eu tô ligado. Não, que o Aleph Manga, ele marcou 2 golaços contra o Castanhal aqui, velho, que ficou na minha cabeça esse jogo. E aí a gente tem também o Fidelis, né, como outro destaque, que também já tinha aparecido no Bragantino, uma outra equipe do interior aqui do Pará. Também que pode ser uma boa válvula de escape ali no segundo tempo. Inclusive fiz 2 boas partidas contra o Remo. Contra o Paysandu já havia jogado bem, né? Mas não foi suficiente para avançar para a final nem ganhar o 3º lugar do Campeonato Paraense. O Dalense, você que acompanhou ano passado, ele era o destaque daquele Bragantino, né? O Canga. Sim. Eu lembro que eu falei bastante dele. É isso, eu lembrei do nome dele, eu fui aqui pesquisar, agora que eu vi. O homem passou no futebol cearense. Deixa eu até ver de onde é que ele é. Cadê? O homem é de Fortaleza, agora que eu vi. Mas com passagem de futebol cearense do Mato Grosso do Sul e agora fazendo carreira no Pará. Isso, positivo. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse grupo ou podemos passar para o segundo confronto Pode passar. É necessário falar do Paragominas, Thiago? Próximo grupo, ele está no próximo grupo. Então vamos lá, grupo 2. Beleza. Começando o Anderson com o Daniel quer falar, ô Thiago. Vai falar, Anderson. Não, eu queria falar que eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O Pearol do Amazonas tem acho que vocês vão lembrar dele aí, o zagueiro Jailton, que jogou no Bahia. Quem lembra dele? Nossa. Ruim, né? Ele tá nesse Pearol, hein? E o Castanhal tem um jogador chamado Quadrado. Velho, eu queria muito que vocês conseguissem colocar a foto dele. Não, então, esse moleque aí, ele, ano passado, no Campeonato Paraense anterior, ele foi um dos destaques. Inclusive, assim, futebol lá do B mesmo, né? Depois do Campeonato Paraense, ele foi jogar no Iraque. Tipo... Sim, eu vi aqui a ficha dele. Ele parece realmente com o Quadrado, mano. Ele é igualzinho. É, isso mesmo. Só que a diferença é que, tipo, o quadrado é quadrado. Ele é quadrado. Então vamos passar para o segundo confronto da pré-Série D. Um confronto que possui um time rebaixado no Campeonato Estadual. Tocantinópolis e Picos. Para começar, Daniel Dalense. Bem, vamos lá, Tocantinópolis e Picos, né? O que esperar do Tocantinópolis? O mesmo de sempre, né? É um time que é muito competitivo lá em Tocantins. Você tinha o Gurupi, agora o Gurupi acabou até desistindo do campeonato, tem alguns anos saiu de cena, mas Gurupi, Interporto, Palmas são os times que comandam lá no Tocantins. E o Tocantinópolis, ele costuma fazer boas campanhas, esse ano está ali, por enquanto, classificando para a próxima fase, está entre os 4 primeiros do campeonato. Faz uma boa campanha, mas assim, vamos lá, nível nacional, disputa de acesso para a Série C, esquece, também não vai para lugar nenhum. E enfrenta o Picos, né, que ano passado foi vice-campeão piauiense, foi vice-campeão? Ou ele foi terceiro? Foi vice, né? Foi vice, a final foi 4 de julho e Picos. Isso, que o Altos ficou de fora da final, que se ele não subisse, ele ia ficar de fora dessa Série D, ia ficar de fora, sem calendário nacional. Então, assim, caiu muito de um ano para o outro, né? O Picos foi o rebaixado em último lugar, caiu junto com o Tiradentes. Aliás, o River quase caiu, né? Ia ser bem do ver River e Picos. River que jogou nos últimos anos a Série D e o Picos que vai jogar esse ano. Então, eu não sei como é que vai ser a reformulação do elenco do time do Picos, que realmente bem fraco, né? Para cair no Piauiense, são 8 times que caem 2, e ele foi o último. E Tocantinópolis, olha, eu já vou logo botar minha aposta, eu acho que passa o Tocantinópolis. Mas assim, eu não ficaria tão estarrecido, né? Agora sim, se o Picos passasse. Agora o Picos rebaixado, eu não sei se vai conseguir investir muita coisa na Série D. E também acho que independente de quem classifique, não boto muita fé de que vai conseguir ir longe nessa Série D, não, né? Então, para mim, o confronto... Pode colocar talvez o Pico, talvez o Tocantinópolis mesmo. Tá até bem lá no Tocantins.
E o Picos agora vai ter que se organizar. E, como eu disse, não acho que vai fazer um investimento da Série D para um time que vai disputar a segunda divisão do Piauí, né? Pois é, só para a gente passar mais ou menos o panorama, né? Como o Daniel falou, o Picos foi o lanterna, em 14 jogos, ganhou 2, empatou 5, perdeu 7. Foi rebaixado com uma rodada de antecedência. Na última rodada ainda teve um confronto. Não, né? Ainda teve a disputa entre o Tiradentes e o River para ver quem cairia. Um empate com o gol de Marcelo Nicásio, o eterno Marcelo Nicásio, salvou o River. Então, o Picos é um dos rebaixados. Esse grupo pode ter 3 rebaixados no estadual. A gente vai comentar daqui a pouco. Eu vou primeiro passar para os colegas para deixar as apostas aqui desses confrontos. Mas nesse grupo tem um time que surpreendeu um pouco nesse ano, né? Mas vamos primeiro passar para os outros. Eu vou deixar minha aposta. Eu não confio no futebol de Tocantins. Eu vou apostar no Picos, apesar do time ter sido rebaixado no estadual. Mas é aquela aposta 51-49. O que acontecer aí não surpreende. Eu vou deixar agora Anderson falar primeiro para eu saber o que é, pelo menos o chutômetro dele. E o que é que ele conhece dos times um pouco. Não conheço nada. Vou chutar, sei lá, Tocantinópolis. Igor? Vou apostar no Picos, apesar de tudo. Apesar de, como o Dalens falou, que eles serem um bom mandante, talvez no confronto como um todo o Picos consiga ser melhor. E Richard Baluta, para gente fechar. Se tem algum Olha, comentário, eu vou apostar no Picos. Por quê? Porque eu lembro que eles passaram até a segunda fase da Copa do Brasil, né? Eu acredito que geralmente esses times menores utilizam essa grana aí de Copa do Brasil para reforçar o seu elenco para o Campeonato Nacional, né? Então eu acredito que provavelmente o Picos deve fazer mais ou menos essa esquemática, visto que o time foi rebaixado do Campeonato Piauiense, e eu acho que deve passar o Picos. Muito Mas bem. tem também convicção. Vamos falar aqui um pouquinho do grupo. O grupo que, como eu disse, né, já tem 2 rebaixados, pode ter o terceiro se o Picos passar. Quem são esses rebaixados? Guarani de Sobral, foi a campanha patética no Campeonato Cearense. Imperatriz, vindo de um rebaixamento da Série C, foi lanterna no Campeonato Estadual, só ganhou a última partida, rebaixando o Bacabal. Então, o Imperatriz caiu. E além do Imperatriz, tem mais 2 maranhenses nesse grupo. Juventude Samas e Motoclube. Então, 3 maranhenses aí, um rebaixado, e os 2 que vieram do estadual, jogaram no passado. Um deles já está garantido no próximo ano. Além deles, temos... Diga, Anderson. Não, cara, que eu fui pesquisar aqui o elenco do Tocantinópolis. Tem 2 caras muito conhecidos, velho. Primeiro é o Jamie, aquele centroavante que costuma jogar Série B. Surpreendente ele estar no Tocantinópolis. É um cara que costumava ter bastante mercado no futebol paulista. Quem lembra desse Jamie aí? Jogou em muito time de Série B. Jogou no Bragantino. E o outro é o Valber, um meia. Sem ser aquele que era do São Paulo, foi do Paysandu. Outro Valber. Jogou na Avaí, Atlético Paranaense, jogou na Ponte, jogou no Ceará, Paraná. Lembro dele. Ceará, que jogou um monte de edição de Série B também. 39 anos o menino tá. Novinho. Rapaz, é curioso, pô. Na flor da idade. Só fechando o grupo aqui. Palmas, pior campanha do ano passado, né? Dessa vez pega um grupo com nível um pouquinho mais baixo do que o do ano passado. 4 de julho e Paragominas. Eu vou começar com o Daniel, depois eu vou passar para Igor falar do Paragominas. Beleza. Bem, eu falei que o grupo 1 me dá um pouco de desânimo em relação ao grupo 1 do ano passado, né? E o grupo 2 não é diferente também. O grupo 2 do ano passado, por exemplo, a gente teve o Altos, que subiu, e eu indiquei como um time que vinha batendo na trave, que poderia conquistar o acesso. Tinha um River, com um treinador que tinha promovido o time anos atrás. Tinha também o Motoclube, que é uma equipe tradicional. Juventude Samas, com investimento que parecia bem interessante. Tinha o São Raimundo de Roraima também, e outros 3 times mais fracos, né? Mas é um grupo assim que eu achava interessante. Esse ano também não me desperta assim muita coisa esse grupo, não. Assim, que eu poderia pontuar o 4 de julho, né? Que é até uma Copa do Nordeste interessante, jogos bem competitivos. Uma equipe que passou também de fase na Copa do Brasil. E o Motoclube mesmo. O Juventude São já não fez lá um bom estadual, já é uma equipe que
Não sei se passou aquela empolgação, mas não é um time que está prometendo muita coisa. A gente tem o Palmas, né, do Tocantins também, que não é um time que chama muita atenção. Quem vier de Tocantinópolis e Picos, não acho que vai fazer muita coisa. O Guarani de Sobral, que foi rebaixado no Campeonato Cearense, está numa situação muito complicada, muito conturbada dentro do clube. Cara, assim, pode acontecer, né? O Guarani de Sobral mudar o elenco inteiro, aparecer algum dinheiro, montar um bom time e ir longe na série D. Pode acontecer. Esses times assim a gente não descarta, né? Mas eu acho bem provável mesmo. E tem aí o Paragominas, né, que fez um bom estadual no passado. O Igor vai falar mais, mas esse ano foi 9º lugar, foi o último lugar no grupo dele. Podia até ter sido rebaixado. Não sei o que esperar do Paragominas, mas não tenho lá também grande expectativa. Então, assim, ano passado tinha uns 4 times bons para mim. O Altos, o River, o Motoclube e o Juventude. Pode até tirar o Juventude, mas assim, tem 3 times com condição de sonhar com acesso. Tanto que um deles subiu. Esse ano, não consigo ver também o 4 de julho, que até no Piauiense também não fez lá, conseguiu, né, renovar sua vaga para o ano que vem, junto com o Fluminense de Teresina, que voltou depois de 60 anos, mas, e vai disputar a fase preliminar, no caso. Aliás, não tem uma fase preliminar, né? Tem que ver também essa questão. Ano que vem, acho que não vai ter mais fase preliminar, porque a CBF tinha dito, eram só 2 anos, então não sei se o Piauí tem direito a... tem 2 vagas, vão os 2. De Piauí, né? O Piauí tem 2 vagas, vão os 2. Então, beleza. Então o 4 de julho vai estar também no próximo ano. Mas eu não sei se é um time para subir. O Motoclube também não é um time que está na final, né, com o Sampaio. Não é um time também que me desperte, assim... Perdeu, né, a ida do Sampaio 1-0. Tomou 1-0. Não é um time que desperte, assim, gol de Ciel, né? Não é um time que desperte, assim, muita simpatia, não. Muito, assim... Eu gosto do Moto, mas não tenho muita esperança de que suba ninguém ainda do grupo 1 e 2. Mas, basicamente, é isso. Vamos ver se alguém surpreende, o 4 de julho, talvez. Mas também estou um pouco desanimado em relação ao que foi ano passado. Mas, Igor, fala um pouquinho. Anderson primeiro. Vai, Anderson. O Dalense, a gente tem que lembrar também, cara, que embora você tenha pontuado muito bem aí, que os times não empolgam muito, é garantido que junto a esses grupos 1 e 2 vai ter 2 times que vão estar nas quartas, né? Então, numa eventualidade, pode subir, ué. Porque acho que o cruzamento... Nas quartas, não. O cruzamento é com 3 e 4. É, isso. Na segunda fase eliminatória, aí eles pegam entre os grupos. Mas na outra, eles pegam 3 e 4. Pode ser que não passe ninguém. Teve um grupo ano passado, eu acho que foi o grupo 1, né? Que não passou ninguém. Foi o grupo 4, os 4 foram eliminados na segunda fase. Isso. Aí os 4 eliminados pelos 4 do outro grupo. Foi logo na segunda fase. Foi ABC, Vitória da Conquista, Itabaiana... Coruripe. E Coruripe. Que caiu também no estadual, né? Pois é. Mas não está nesse. É verdade. Mas de qualquer jeito, são 4 times nas oitavas, né? Pois é. Acho que numa eventualidade aí, pô, é uma sorte. A Série D a gente já viu muito disso, né? Time bom ser eliminado, time ruim. Vocês lembram do Cristal do Amapá? Acho que Cristal mesmo. O Cristal chegou até as quartas em 2008. 2008, sim, né? Acho que foi em 2008. 2009. Não. 2008 é só até a Série C. Sim, foi 2009, então. Mas vamos ouvir um pouquinho do Paragominas? Vamos lá. Igor, o que é que você pode me falar do Paragominas? Bom, pois é, Thiago, como eu tinha comentado a respeito anteriormente, o Paragominas também vai receber um suporte de patrocínio local da cidade, né? Alguns do área do comércio lá para abraçar o clube, para que ele consiga disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. O treinador deles é o Matheus Lima, que é filho de um outro treinador já consagrado aqui no Pará, que é o Walter Lima. E ele vem desenvolvendo o trabalho, né? O Paragominas passou por alguns problemas no Campeonato Paraense, como o próprio Dalense mencionou anteriormente. Mas para essa série deles contam com o interminável, né, já que você mencionou Marcelo Nicásio, Aleilson. Né? Acho que todos aqui conhecem do Aleilson. Se consagrou no Águia de Marabá, enfim. Ele jogou com o Adriano no Flamengo. Jogou com o Adriano. Inclusive, Dalense, naquele confronto com o Fluminense, né? Na Copa do Brasil, que o Thiago Neves vai expulso aqui no
Ele joga bola no Bandeirinha, no Mangueirão e tal. Ele era desse águia aí. Bom, enfim. Tem outro nome também no Paragominas, que é o Paulo de Tarso, também já consagrado aqui aqui na terra, aqui no Pará, base do Paysandu, enfim, passou pela Tuna. Também é outro veterano aí que vai tentar colaborar com a equipe do Paragominas. Alguma esperança? Thiago. Vá, pode falar. Não, termina aí que eu logo em seguida eu complemento. Pronto. Vamos lá, a gente já falou dos dois aqui. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse grupo ou posso passar para o próximo jogo da pré? Uma pequena informação. É bom lembrar que o 4 de julho vai ser treinado pelo Fernando Tonê na Série D. Bem lembrado, o treinador que subiu o Altos, eles demitiram o treinador, né? Na verdade, ele pediu para sair, porque ele tinha propostas da Série C e Série D, teoricamente. Só que eu não sei o que aconteceu, sendo bem sincero, e o cara acabou indo parar no 4 de julho. Agora eu quero fazer uma pergunta, Igor. É difícil, eu mesmo pesquisei e não soube. Pergunta a seguinte: o que significa, de onde vem o nome Paragominas? É a primeira vez que eu ouvi falar, Pará, Goiás e Minas, não parece? 3 estados, né? Mas a ideia é justamente essa, por conta de muita gente dos outros estados, principalmente de Minas Gerais e de Goiás. Paragominas é uma cidade de minério, né, cara? Fazenda, enfim, grandes plantações, então muitos imigrantes de outros estados compõem a população. Inclusive, cara, o Pará é grande, né? O Pará é enorme, enfim, as regiões e tal. O meu sotaque, eu sou daqui de Belém, né? Meu sotaque não tem nada a ver com o sotaque, digamos assim, da maneira que eles falam em Paragominas. Tá bem mais próximo do como o Anderson fala do que como eu falo. Tá? Mas a ideia é justamente essa, de meio que, sei lá, honrar, digamos assim, as populações, né? Os moradores de outros estados que colaboraram com o crescimento da cidade também, com a população nativa também local, de paraense, indígenas, enfim. Muito bem. Vamos seguir então para o grupo 5 agora, e na verdade vamos seguir para o jogo da pré. Eu vou passar primeiro para Anderson, já que esse jogo é dele. Então, Anderson, talvez o confronto mais desequilibrado dos 4. Real Ariquemes de Rondônia contra o Brasiliense. Não tem nem o que falar, né? O Brasiliense, se não passar, pode largar de mão. Né? Acho que é um dos times, deve ser um dos times mais caros dessa Série D, né? Porque os caras estão recheados de jogador medalhão, né? Tem o Jorge Henrique, tem o Zé Love, tem o... Rapaz, deixa eu dar até uma pesquisada aqui. Foram campeões da Copa Verde, né? Sim. E do Campeonato Estadual também. Tem Didira, tem o Radamés. Didira. Tem o tem o Carlos Eduardo, aquele meia que jogou no Grêmio, no Flamengo, no Hoffenheim. Era companheiro do Firmino no Hoffenheim. Tem o Michel Platini fake. Enfim, tem o Tobinha. Tem o Tobinha. O Tobinha e o goleiro Sucuri. Bom, enfim, acho que não tem muito o que falar, né? O Brasiliense é muito favorito. Acho que não tem nenhum cenário provável que o Brasiliense não classifique, né? Pois é, minha aposta também é Brasiliense assim. Vai ser que nem ano passado contra o Tocantinópolis, pelo menos o jogo em casa eles goleiam. Se não ganhar o jogo lá em Rondônia, no Real Ariquemes, que é semifinalista do Campeonato Rondoniense, mas perdeu a ida de 1-0 para o Guaporé. A outra semifinal, o Porto Velho, que é o atual campeão, ganhou da União Cacoalense. Eu quero agora só as apostas de Daniel, Richard e Igor. Posso começar? Pode. Brasiliense vence com os 2 jogos e o jogo em Brasília vai ser goleado. Vai lá, Daniel. Brasiliense classifica, né? Eu acho que classifica. Real Ariquemes tinha 6 jogos, 6 vitórias, né? No Campeonato Rondoniense, mas o 4 mais fraco, já perdeu esse jogo aí. Se o Brasiliense não passar, realmente tem vaga para o ano que vem, mas desiste e dá vaga para o Gama. O Gama não tem vaga, né? Bem lembrado.
E você, Igor, também vai de Brasiliense, né? Não precisa nem perguntar. Não, vou de Brasiliense, e principalmente porque campeões da Copa Verde em cima do Remo, né? Aí tem esse componente a mais. Né? Muito bem. E o grupo que tem o Gama, Aparecidense, Goianésia, mais um rebaixado no estadual, o Jaraguá de Goiás, Nova Mutum, União Rondonópolis e Porto Velho. É minha vez de falar? Contigo mesmo. Ah, pode crer. Então, o grupo 5 é mais ou menos isso aí, né? Os times que fizeram desempenho muito ruim no estadual esse ano. Tem 3 times de Goiás, né? O Goianésia, o Jaraguá, Aparecidense. O Goianésia quase caiu. O Jaraguá caiu, foi o time que salvou o Goianésia. E a Aparecidense chegou na semifinal, acho que foi eliminado pelo Vila Nova, só confirmar aqui. Aparecidense que foi 2-1 no agregado. A Aparecidense que quase subiu ano passado, né? Um dos jogos que eu vi o Dalense passar mais raiva. Toda hora a Dalense falava: nossa, olha o gol que a Aparecidense perdeu. Foi contra o Mirassol, né? Foi uma pipocada gigantesca da Aparecidense, que para mim larga como a favorita do grupo aí. Acho que é o time com mais chance de passar, né? Que é o time que mais costuma investir para a Série D, né? Geralmente os times de Goiás não investiam muito para a Série D, não. O Goianésia era um que dava muito trabalho no estadual, aí chegava na Série D, botava um time sub-20, sub-21 lá e apanhava de todo mundo. Agora isso começou a mudar um pouco, né? Curioso ver o Jaraguá também, que é o time que teve uma ascensão meteórica, subiu sendo campeão da segunda do Goiano, chegou brigou longe lá no Campeonato Goiano do ano passado, que na verdade foi esse ano, né, por causa do Covid, mas aí nesse campeonato agora de 2021 foi rebaixado, né. Destacar também o União Rondonópolis, né, que acho que ano passado o União Rondonópolis estava na Série D ou não? Confesso que eu não lembro. Tava, quem não tava do Nova Mutum. Sempre tá, né, e acabou que não foi tão bem no Campeonato Mato Grossense, né, foi eliminado pelo Ação, um time que inclusive está classificado para a próxima Série D e ganhou a disputa terceiro lugar do Nova Mutum, que é o time desse grupo. Afinal, Cuiabá e Operário, inclusive. Operário que é do mesmo dono que o Boa, depois eu falo disso. Curioso. Mas é um grupo que eu acho bem niveladinho por baixo, viu? Tem o Gama também, que está numa crise ferrenha, né? Ano passado só não subiu porque a crise bateu, né? Um monte de jogador saiu e começou a debandada geral, uns indo até pro próprio Brasiliense, que é uma coisa até bem comum lá no Distrito Federal, mas o Gama eu não vejo muita expectativa mais, não, porque fez um péssimo estadual, né, tomou uma goleada do Brasiliense esses dias, foi eliminado, não vai disputar a próxima, e assim, pode até passar, porque o grupo tem potencial para ser um grupo bem ruim, né? Passam 4 de 8, então acho que o Gama pode até classificar para o mata-mata, mas não é um time igual ao ano passado, que desde o começo a gente já viu, o Gama é um time interessante, quem sabe o Gama pode brigar pelo acesso ali. Eu vi também que o Gama trouxe de volta o zagueiro Emerson, aquele experiente que estava no Juventude, talvez eles tenham algum movimento ali de tentar incorporar o time para a Série D. Nos próximos episódios aí eu posso estar trazendo mais informações. Agora é só mais uma passada rápida mesmo. O grupo 6, né, que é um grupo básico... Rapidinho. Vamos falar do jogo da pré antes desse grupo. Aquidauanense, Rio Branco, né? Exatamente. Já larga aí Rio Branco, o Capa Preta, né? Porque tem outro Rio Branco que já está classificado para esse grupo, que é o de Venda Nova, que também é do Espírito Santo. É bom não confundir. Acho que o Capa Preta passa. Capa Preta que tem aquele atacante Paulinho que jogou no Flamengo. Jogou Flamengo no Vitória também. Flamengo do Hernani Brocador. Paulinho dos Santos também passou pelo Santos? Também. Santos, Campeão da Guarani. Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Sim. Fazia dupla com o glorioso Jonathan Cafu no 15 de Piracicaba. Particularmente meu ídolo, inclusive. Melhor jogador que eu vi com a Corinthians. Enfim, alguém aí para dar o palpite, Aquidauanense ou Rio Branco do Espírito Santo? Bora lá todo mundo. Eu vou de Rio Branco, até porque o Rio Branco tem um dinheirinho de ter passado para a segunda fase, né? Eliminou o Sampaio Corrêa
na Copa do Brasil, antes de cair pro Vitória. Não é um grande time, né? Mas para esse nível Série D, disputa. Já tá eliminado do estadual, tem que lembrar isso, né? Vai ter uma vaga pela Copa, mas já tá eliminado do estadual. O Rio Branco e Venda Nova e o Real Noroeste disputam a final. Sim. Eliminaram a dupla da capital. Quer falar agora, Igor? Você primeiro? Pode ser. Vou apostar no Rio Branco também, apesar de que o futebol do Espírito Santo sim, mas com esses nomes, acho que não tem como não. Assim, claro que tem, né? Mas eu acho que eles são favoritos. NTC, né? Daniel. Eu aposto no Rio Branco. Aqui da Manense faz a campanha fraca também, né? No Sul Mato Grossense esse ano. Acho que Rio Branco consegue classificar. Agora, só um comentário sobre esse grupo A5. Só tem um time com vaga na Série D ano que vem, né? Que é a Aparecidense, né? Que o Gama não classificou, Goianésia não classificou, Jaraguá não classificou, Nova Mutum não classificou, né? Perdeu a vaga para Ação. E o União Rondonópolis não classificou e o Porto Velho talvez classifique, né? Tá na semifinal do e o Brasiliense que deve passar já tem vaga, né? Isso. Mas assim, tem muito time aí que vai ter que esse ano ou só 2023, né? Pois é. Só falando aqui rapidinho o grupo, né? Eu vou querer ouvir também Richard qual é a aposta dele. Todo mundo apostando no Rio Branco, provavelmente. O grupo tem o outro Rio Branco. Thiago, só para complementar, já agilizar, eu aposto no Rio Branco também. Capa Preta foi a primeira unanimidade, foi a segunda unanimidade. Tem o Rio Branco Venda Nova, mais um rebaixado, o Boa, o Patrocinense. Eu esqueci, tem a Caldense, tem mais um mineiro aqui, eu tenho que dar uma olhada direitinho. Eu passo. Então passa. São 4 mineiros. É o Uberlândia. 4 mineiros, Caldense, Boa, Patrocinense, Uberlândia, aí tem a Ferroviária de São Paulo, o Águia Negra do Mato Grosso do Sul e o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. Agora eu vou falar um pouquinho, eu falo mais dos times mineiros, né, já que eu sou de Minas, e vou começar pelo Boa, que já morei lá em Varginha, inclusive, né, assisti jogos do Boa. Infelizmente, vi o goleiro Bruno com a camisa do Boa. Mas é sério, velho. É sério. Eu fui num jogo que ele jogou, era a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Era o módulo 2 ainda. Mas, então, o Boa Esporte vem depois de ter ficado muito tempo na Série B, né? Vem numa queda livre. Chegou a cair em 2015, mas em 2016 já subiu como campeão, ficou mais 2 anos. E aí, queda livre, né? Quase caiu em 2019 na Série C. Em 2020 cai também, cai da C para D. E esse ano caiu no Mineiro, né? O terceiro rebaixamento do Boa Esporte no Campeonato Mineiro, desde que o Boa subiu para a Série C, lá quando ainda era Ituiutaba, né? Então, as campanhas do Boa no Campeonato Mineiro nunca foram tão regulares assim. O time nunca chegou na final, inclusive, nesse período. O máximo que chegou foi semi. E a perspectiva não é... A perspectiva do Boa é de sumir do mapa mesmo, né? Não deve ter grandes investimentos, não está classificado para a próxima Série D e muito provavelmente não deve subir, então acho que deve ser a última participação do Boa em divisões nacionais por algum tempo, né? E eu já não sei se deve ter haver algum movimento ali, mas o presidente lá, o Rony Moraes, tá falando que vai apostar tudo para tentar subir para C de novo, porque se não subir, meio que acabou, né? Mas até agora os reforços não empolgam. O mais conhecido atacante Lucas Coelho, revelado pelo Grêmio, jogador bem fraco. Agora, o Uberlândia começou muito mal o Campeonato Mineiro, né? Chegou a brigar para não cair, mas aí depois deu uma guinada. Nem classificou para o Troféu Inconfidência, que é o torneio do interior. É um time que costuma ter jogadores bastante rodados ali, do Triângulo Mineiro ali, divisa com São Paulo. Costuma ter, inclusive, vários jogadores oriundos do futebol paulista. Pode ser aí um time com potencial de estar investindo. A Patrocinense, eu confesso, eu não espero muita coisa. Patrocinense é um time fraco também, ficou em 10º lugar no Campeonato Mineiro, o Uberlândia foi o 9º, o Boa foi 11º, rebaixado, né, e o último foi o Coimbra. Então, tipo, as campanhas dos times que estão classificados na Série D foram muito ruins, com exceção a Caldense, né, que começou muito bem,
Deu um calor danado no Vasco na Copa do Brasil. Começou ganhando o jogo do Cruzeiro, começou ganhando acho que ganhou do Atlético também, se não estou enganado. A Caldense é um contexto especial, porque nos últimos anos eles firmaram uma parceria com o Grêmio Osasco, e a Caldense tem muito intercâmbio com o Grêmio Osasco, né, que é um time meio que de empresário, de lançar jogador. A maioria dos jogadores da Caldense são sub-23, e já começou a dar frutos, né? Essa boa campanha da Caldense, que chegou até a liderar o Campeonato Mineiro, mas depois caiu, entrou em queda livre, né? Acabou nem se classificando para as finais. Já rendeu 4 transferências, né? 2 jogadores foram para o Vitória, né? O Bruno Oliveira, meia, e o Lucas Silva, volante. O volante Gabriel Tonini foi para o CSA, e o atacante Amarildo foi para o Tombense, do Eduardo Duran. Mas até agora eu não vi nenhum movimento da Caldense repor esses jogadores, não. Deve acontecer, mas deve ser nessa mesma política de contratar jogadores jovens, do futebol paulista ali, do que o Grêmio Osasco capta, sem muita badalação, sem muita cancha, e colocar para ver se consegue fazer uma vitrine neles. Mas a Caldense surge ali como um time competitivo também, né? Ferroviária é a grande favorita, né? Deve ser o maior investimento da Série D de novo. Ano passado passou vergonha lá no episódio que o Richard pode até contar melhor pra gente, mas deve investir pesado de novo. A Ferroviária, antes lá do cara das Casas Bahia, já era um time que tinha bastante dinheiro, né? Por estar na Série A1 há muito tempo, larga como a grande favorita, não deve ter nenhuma dificuldade de passar. O Águia Negra, eu confesso que eu não conheço muito sobre o time, mas pelo que eu pesquisei rápido, não vi eles no hexagonal aqui, no hexagonal final do... Não classificaram. Não classificou. Os dois do Mato Grosso do Sul, os dois foram muito mal no estadual. O Aquidauanense está em quinto na hexagonal. Agora tem um detalhe também, né? O Águia Negra só ficou na frente do Novo. Até no estadual o Novo está indo mal. Que bom. E por fim, o Rio Branco de Venda Nova, né? Time do Espírito Santo, que está na final aí do Campeonato Capixaba. Na Copa do Brasil, eles chegaram a dar um calor em algum time conhecido ABC. aí. ABC, eu assisti esse jogo, o estádio assisti, deram muito trabalho. O Águia Negra, o contrário, né? Jogou Copa do Brasil também, foi eliminado até com alguma tranquilidade pelo Vitória. Então, mas acho que não vai fugir muito disso, né? A Ferroviária deve passar. Desses 4 times mineiros, o Boa, Uberlândia e Caldense eu vejo largarem na frente. O Boa mais pelo desespero, Caldense pela base que já tem do Mineiro, e o Uberlândia por ter a capacidade de captar bons jogadores. E o resto eu vejo correndo por fora. Acho que é um grupo até bem desnivelado, eu diria. É um grupo, pelo menos, que tem alguém com chance de subir, né? Que os outros que a gente falou até agora, meu Deus. Algum mais comentário ou vamos falar dos grupos que faltaram rapidinho? Então, da minha parte, nada. Então eu vou deixar a Richard falar logo dos grupos 7 e 8, que eu quero fechar com os 3 e 4, porque o 4 dos baianos eu vou gastar um pouquinho dos baianos. Richard, 7 e 8. Vamos lá. Muito que bem. 8 e 7, 8. Grupo 7, que abriga os times de São Paulo, né? Com exceção da Ferroviária, os times do Rio e o Cianorte, basicamente, né? O que dá para falar desse grupo? É um grupo, assim, também bem nivelado por baixo. A gente tem um Bangu que brigou para cair no Campeonato Carioca, terminou em 11º. Acontece que no Campeonato Carioca só caía um time, né, na fase regular, fora a fase preliminar, que é uma bagunça, o Campeonato Carioca, a gente sabe como é que é, né? Enfim, o Bangu quase caiu, fez 6 pontos em 11 jogos. É um time que deve ter pouquíssimo investimento para essa Série D e não deve empolgar nessa Série D, né? O Boa Vista também não foi um time que não foi muito bem no Campeonato Estadual, 11 pontos em 11 jogos. É um time que sempre tem aqueles refugos, né? Esse ano, por exemplo, tinha Fernando Bob, tinha mais alguns outros refugos ali. Eric Flores, não? Eric Flores, o time lá de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Mas, assim, dentro do contexto do... Ixi, o Eric Flores agora tá no Remo, vai jogar a Série B.
Isso. Assim, o próprio Fernando Bob, acho que não deve jogar a Série D pelo Boa Vista. Mas o Boa Vista... Jusilei também tava lá. Jusilei não tava no Nova Iguaçu? Não, Jusilei tá no Boa Vista. Tá no Boa Vista? Enfim, o Boa Vista é um time que tem um dono com muito dinheiro, basicamente. Então, se o cara quiser, ele bota dinheiro ali, o Boa Vista monta um time pra subir. Mas, assim, e que tá na terceira fase da Copa do Brasil, né? Passou pelo Goiás e pelo Picos. Tem ainda essa questão da grana da Copa do Brasil. Vamos ver o que o Boa Vista pode fazer. Sendo bem sincero, não acho que tenha grandes projeções aqui do Boa Vista. Mas é uma equipe que sempre incomoda, né? Mesmo jogando Série D, é uma equipe que sempre avança de fase. Não acho que deve ser diferente. Cianorte é um bom time. É o Cianorte que, inclusive, está na terceira fase da Copa do Brasil. Vai pegar o Santos. Cianorte que no campeonato catarinense, no campeonato paranaense, desculpa, faz uma excelente campanha, tem 4º lugar no campeonato, avançou de fase, inclusive. É daqueles times de empresário do Paraná, assim como a grande maioria dos clubes de lá. Então, mas é um time tradicional, já bateu na trave algumas vezes na Série D, como foi em 2018, por exemplo, que quase subiu. É um time que deve avançar de fase também, é um dos times mais fortes do grupo. Inter de Limeira, que basicamente fez um campeonato paulista bom, né? Avançou de fase junto com o Corinthians, com 18 pontos em 12 jogos na primeira fase. Caiu para o próprio Corinthians, perdeu de 4-1 do time do Wagner Mancini. Os Coringa do Diniz, é os Batman do Diniz, pai. Tá louco. Os Coringa do Diniz, do Diniz, não, do Mancini. Porra, tá falando mal do meu treinador aí. Mas, enfim, falando sério agora, a Inter de Limeira eu nem consegui buscar ali quem que a Inter de Limeira buscou para essa Série D, mas a única novidade é que o Roger, aquele, se aposentou e deve ser o diretor de futebol da equipe, ou seja, o responsável por montar o elenco para a Série D. Deve ocorrer um desmanche ali, como tradicional em clubes paulistas, e talvez, assim, eu acho que a Inter de Limeira passa de fase nesse grupo. O Madureira que foi relativamente bem no Campeonato Carioca, né? Avançou de fase e tudo mais. Quase eliminou o Vasco ali num dos mata-matas ali. Mas também é um time que não deve ter muito investimento para essa Série D, o tricolor suburbano, mas mesmo assim, vamos ver, é um time tradicional, né? É um time tradicional, o time carioca, né? Pode ser que faça uma graça ali. Portuguesa, Santo André e São Bento, eu vou resumir bem rapidinho. Portuguesa está na 2ª divisão do Campeonato Paulista, é um time que deve provavelmente ser o saco de pancadas do grupo. Mas a Portuguesa, não adianta, gente. Não adianta ter o saudosismo, porque deve fazer 2 pontos nesse grupo. Santo André quase caiu no Campeonato Paulista, não caiu ali por um milagre, né? Na penúltima rodada, e conseguiram virar um jogo inacreditável contra o Mirassol. Deve ter um desmanche já do time que já não era bom para a Série D. E assim, não é um time que tenha grandes aspirações na Série D também. E o São Bento caiu no Campeonato Paulista, né? Era um time horroroso. Teve uma vitória só no Campeonato Paulista. Não sei se vai manter os poucos destaques. Eu sei que um deles não vai manter. O maior destaque da equipe, que era o lateral Gabriel, que inclusive assinou com vitória do Thiago. O Giovanni Tinga também não deve ficar. Eu não sei se mais Giovanni, rapidinho. Giovanni Tinga, se eu bem lembro, era a base do Bahia. Anderson pode me confirmar que ele conhece um pouquinho mais. Base do Bahia, lembro dele jogando mesmo, né? Muito tempo na Copa São Paulo pelo Bahia. Exato. Lembro também, lembro. Jogador até interessante. Talvez o Daniel Costa jogue com a camisa do São Bento pela série B. O Daniel Costa foi o líder de assistências do Campeonato Paulista, incrivelmente. Vice-líder de assistências, na verdade. O líder de assistências foi o Scarpa. Então, também não é um time que tenha grandes aspirações. Sendo bem sincero, assim, minhas apostas para passar nesse grupo: Boa Vista, Cianorte, Inter de Limeira e talvez o Madureira ali, quem sabe brigando com um dos paulistas. Vai saber o que Santo André e São Bento vão aprontar aí. Pode ser que monte um time um pouco mais forte, passe ali.
Mas minhas apostas é isso. Acho que é Boa Vista, Cianorte, Inter de Limeira e Madureira. Posso falar já do grupo 8? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa do 7? Eu só tenho a falar que eu concordo com o Richard 100%. Eu queria mandar um abraço. O português vai fazer 2 pontos. Eu acho que ela não vai para lugar nenhum, mas fazer 2 pontos é meio sacanagem. Pô. Ele pensou no São Caetano do ano passado. Não vai ser tão ridículo. Não chega assim, não. O time tá. Mas é decente. Não vai classificar, não. Anderson. Eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo José Bruno. Tamo junto. Vamos lá, né? Grupo 8. Grupo 8, na minha opinião, é o grupo mais forte dessa Série D. É um grupo fortíssimo. Assim. Por que será? Não, mas falando sério, é um grupo que tem times de bom nível. Talvez o time mais fraco, os 2 times mais fracos desse grupo, seja o Esportivo, que o Esportivo caiu no Campeonato Gaúcho. Que caiu no Campeonato Gaúcho. Tem o Rio Branco do Paraná também, né? E o Rio Branco, que quase caiu no Campeonato Paranaense. O Rio Branco que tem uma série de refugos do Atlético Paranaense, entre eles o Zezinho e o Pedro Botelho. E provavelmente esses caras devem jogar a Série D pelo Rio Branco, né? O Rio Branco de Paranaguá. Botelho, que começou Pedro Botelho, meu Deus. Pedro Botelho no Arsenal, quem lembra? Pois é. Sim, mas assim, tem coisa sobre ele que eu não vou falar aqui para não ser processado. Mas... Tá bom. Melhor, né? O Richard, eu lembro de um pior, Pedro Botelho no Vitória, mas vamos seguir. Tá, daí a gente tem o Aimoré, que é um time bem decente, o time do Aimoré, né? Que foi 7º lugar no Campeonato Gaúcho. Tem sempre aqueles destaques de todo ano no Campeonato Gaúcho, né? Coisa inacreditável. Tem alguns destaques, por exemplo, do São Luís de Juí, que jogou ano passado e fez boa campanha na Série D. Tem um Itaqui no elenco. Todo time gaúcho tem um Itaqui. Eu acho que isso é padrão, né? Só vou falar, Richard. O Aimoré que garantiu vaga no que vem, viu? Isso, também. O Aimoré que tem João Denoni, aquele mesmo, no elenco. Já, aquele mesmo no elenco. Neto Baiano, craque, aquele mesmo. Deus, gênio. E todos esses caras devem jogar a Série D com a camisa do Aimoré, né? Como é que é? É o Índio Pelhador, eu acho que esse é o apelido do Aimoré, se eu não estou enganado. E é um time assim, eu acho que é um time competitivo, sendo bem sincero. Talvez brigue por vaga como foi o São Luís no ano passado, né? Que ninguém botava muita fé e acabou brigando. Cascavel é um time bem bom, esse time do Cascavel, inclusive fique de olho no time do FC Cascavel, time que passou em 2º lugar na fase regular do Campeonato Paranaense. É um time que tem bons jogadores, que manteve alguns destaques do ano passado, o time que fez boa campanha no passado. Eu vou até buscar aqui quem é que tá nesse Cascavel, se tem algum conhecido, mas eu lembro que eu ouvi. Tô com a página aberta aqui. Pode falar. Manda. Léo Itaperuna. Jogou muito. Eu lembro desse cara no Concórdia, jogou no Fluminense também, né? Aquele Robinho que jogou no Operário. Esse Peu aqui, eu acho que é aquele do Fluminense, o Dalense. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele mesmo. Jogou acho que no Paysandu também, pô. Jogou no Paysandu. Acho que já. Aquele Diego Jareta. No Fluminense. Diego Jareta tá lá. William Simões. Jogou no Náutico. Tava no William Náutico. Simões, rodado. Jogou no Paysandu também. Assim, eu falei ruim pro Fluminense, né? A Série D deve ser bom. Não, mas é um time, claro, bem bom. É um time que vai brigar por vaga. Com certeza vai brigar por vaga e eu acho que passa o UFC Cascavel. É um time bem forte. Não. Pode falar, Anderson. Não ia falar nada, não. Tá, e só continuando, né? FC Cascavel. Agora, o Caxias. É sempre o Caxias. O time do Caxias é sempre muito forte para a Série D e não deve ser diferente. A briga pelo Caxias é pelo acesso. O ano passado, o time do Caxias ali quase não passou de fase, né? Apesar de ser um time bem forte. Acho que subestimou um pouco a Série D, a fase de grupos, e acabou que ficou pelo caminho ali na segunda fase. Caiu. Mas é um time que ainda... Isso. É um time que ainda tem alguns destaques do ano passado, como Marcelo Pitol no gol, eterno Marcelo Pitol, Giovanni Gomes,
perdeu o principal destaque da equipe, que era o John Clay, né? O John Clay que ia jogar a Série D. E assim, tem mais alguns ali. É um time bem bom, o time do Caxias, treinado do Rafael Jacques. Fez bom campeonato gaúcho, avançou de fase, deu calor danado no time do Grêmio, né? Do Grêmio do Thiago Nunes, foi até semifinal do campeonato gaúcho. E é um time que briga por vaga, não só brigar por vaga, briga por acesso. Mas vamos ver se esse ano o Caxias não vai pipocar, né? Como vem pipocando ao longo dos anos. Agora é a hora. Catarinenses, Joinville, Juventus de Jaraguá e Marcílio Dias se representando o futebol de Santa Catarina. Vou começar um pouquinho falando do Jack, né? O Jack que teve uma expectativa muito grande no começo do campeonato, lá do começo do campeonato catarinense. Contratou o Vinícius Eutrópio, campeão da Copa Santa Catarina de 2020 ainda, campeão da Recopa Catarinense em cima da Chapecoense. Era um time assim que parecia, não, esse ano é o ano do Jack, agora vai. Mas não foi. O Vinícius Eutrópio ainda rodou antes do final da fase de classificação do time do Campeonato Catarinense. No fim, o Joinville quase não se classificou para a segunda fase. Quando se classificou, perdeu assim de forma até fez um jogo bom contra o Brusque, né? Na fase de quartas de final lá na Arena, mas depois perdeu de 1-0 na volta do Augusto Bauer, então ficou por ali. E o Joinville é o seguinte, o Joinville que precisa subir, porque é o seguinte, o Joinville, se não subir, ano que vem fica sem divisão nacional. E sendo bem sincero, pelo que tem o time hoje, eu acho que o Joinville não sobe, porque o Joinville não sei se vai reforçar esse elenco, mas perdeu, por exemplo, o Diego, que era um dos principais jogadores da equipe do Joinville durante o Campeonato Catarinense, foi pro Brusque também. Mas ainda tem Edson Ratinho, por exemplo, que é aquele mesmo. Tem o zagueiro Charles, tem Lucas Senna, que é um lateral direito, bom lateral direito, inclusive, de 21 anos. Esse Charles zagueiro aí é um Ruivo? É um Ruivo, é esse mesmo. Pô, jogou no Paysandu também. Tem alguns destaques ali, o Ian Rolinho, o ataque ali tem Gustavo Vermel, Caio Monteiro, ex-Vasco, Alisson Mira, esse que passou pela base do Corinthians, Yaya Banhoro, aquele mesmo, que é um burkinense que jogou pelo Bangu há um tempo atrás. Então, e todos esses caras devem jogar, a princípio, pelo time do Joinville na Série D. O Joinville que é comandado que vai ser comandado, o Joinville que mandou embora o Vinícius Eutrópio e repôs ali com o... eu vi que o sobrenome dele era Zago, mas eu não lembro agora o nome dele bem certinho. Eu tô pegando ele aqui, acho que é Fernando Zago, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Leandro Zago, isso mesmo. Leandro Zago, que deve comandar a equipe do Joinville. E assim, eu acho que o Joinville não tem grandes aspirações. Eu acho que o Joinville nem passar de fase passa, sendo bem sincero. Leandro Zago, o nome dele? Leandro Zago. Não é parente daquele, tá? Só uma coisa. Vale. Não, pois é, porque se não me engano, tinha um comentarista de outro programa de podcast também com esse nome. Não sei se ele acho que é analista tático e tal, do futebol. Não sei se é o mesmo. Não sei se é. Acho que eu devo estar confundindo. Talvez seja. Isso daí tem passagens por categorias de base aí. Passou por categoria de base Corinthians, Fluminense, entre outros times aí. Juventus de Jaraguá. Juventus de Jaraguá acho que vai ser uma das grandes surpresas aí desse grupo. O moleque travesso de Jaraguá do Sul. É um time que fez um ótimo campeonato catarinense, assim como já tinha feito ano passado, sob o comando do Jorginho, e até exportou alguns jogadores daquela equipe. O Ronald foi pro Fortaleza, o próprio Giovanni Tinga, depois foi pro Brusque, depois foi pro Figueirense. Então, e novamente fez um bom campeonato, foi quarto lugar na fase regular, avançou até as quartas e acabou perdendo pro próprio Marcílio Dias, né, que vai ser concorrente dentro do grupo, perdeu de 1-0 os 2 jogos. O Juventus de Jaraguá aqui de destaque tem um treinador, que é o Pingo, na verdade,
que é um treinador bem rodado aqui no futebol catarinense, já treinou o Metropolitano, já treinou o próprio Marcílio Dias, já treinou o Brusque, no tempo que o Brusque era pobre, né? E é um cara bem rodado, deve ser o comandante aí, que tem um craque, né, no seu elenco, Eric Di Maria, que só o nome é daquele, né, porque o futebol deve lembrar bem pouco. O principal destaque da equipe da Juventus... Oi. Não, só para avisar que eu pesquisei aqui, caso o Juventus de Araguá ou o Marcílio Dias subam, o Joinville pega a vaga na Série D. Exatamente. O principal destaque da equipe da Juventus é o centroavante Fabinho, que é bem veterano, 37 anos, já estava na equipe do ano passado. Foi um dos remanescentes, né, um dos únicos que o Jorginho basicamente não levou para os outros times, né, que o Jorginho fez a limpa na equipe da Juventus. É um cara bem rodado, já passou por Camboriú. Nossa, é aquele mesmo. Jogou no Guarani, Jogou a vida inteira. Isso, esse mesmo. Tá na Juventus de Araguá, é um dos destaques lá. Assim, a equipe da Juventus é uma equipe bem arrumada, cara, bem treinada, e eu acho que pode ser uma das surpresas, né, dessa até do grupo e até da Série D. O Marcílio Dias, por fim, para finalizar, o Marinha de Itajaí, o Marcílio Dias que o ano passado quase subiu, né, é bom lembrar, mas esse ano teve uma grande reformulação ali, saíram alguns jogadores, saiu o treinador, né, o Vaguinho Dias, que foi pro Uberlândia, inclusive. O Marcílio Dias, que basicamente dá para dizer que copiou o Brusque, né, o seu rival, e efetivou o treinador da base, que é o Carlos Alberto Teco, que vem fazendo um bom trabalho, inclusive o Marcílio Dias está na semifinal do Campeonato Catarinense, por exemplo. Perdeu de 4-1 esse fim de semana para Chapecoense, mas o desnível em relação ao Chapecoense, o Marcílio Dias é enorme, né? O Marcílio Dias de destaque tem o David Batista, aquele centroavante de 32 anos, que o ano passado estava no Botafogo da Paraíba e fez uma série C razoável. Anderson Ligeiro, que o ano passado já estava no time, já é um dos destaques do Marcílio há algum tempo. Oi. O David Batista foi o cara que fez o gol que salvou o Botafogo do rebaixamento. Exatamente. Contra o 13. Exatamente. Tá bem na equipe do Marcílio, tinha 5 gols no Campeonato Catarinense. É o artilheiro da equipe, inclusive. Tem também o Ponta Franklin, que o Marcílio Dias trouxe do Goianésia, foi o destaque do Goianésia ano passado, que enfrentou o próprio Marcílio na fase de oitavas de final. Mais alguns jogadores ali, Júnior Beliato, o goleiro veterano, né, que também já estava no time do ano passado, o capitão Magrão, o zagueiro Wallace. Enfim, é um bom time a equipe do Marcílio Dias. Se vai brigar por acesso, como fez o ano passado, eu acho uma incógnita, eu acho até que não, sabe? Mas é uma equipe bem arrumada e é uma equipe para ficar de olho aí. Principalmente porque é uma equipe muito forte jogando em Itajaí, jogando no estádio Doutor Ercílio Luz, né? Tem um aproveitamento muito bom jogando lá. E pode ser uma equipe a surpreender e também, no fim, até acabar brigando por vaga, como foi ano passado, na próxima Série C. No fim, o palpite para finalizar, que eu já estou me alongando um pouco demais, para finalizar, o palpite de quem eu acho que passa, na minha opinião, passa FC Cascavel, Juventus, Marcílio Dias e Caxias. Somente 2 catarinenses, eu queria destacar isso, né? Bom, vamos falar dos grupos 3 e 4, falar do grupo Nordeste. O grupo 3 vai começar com os outros. A gente falou de um cearense, que era o Guarani de Sobral, que foi ridículo no Campeonato Estadual. 2 times que passaram de fase: Atlético Cearense e Caucaia. O Atlético Cearense, na segunda fase, foi 4º colocado, vai para a semifinal, vai tomar um pau do Fortaleza, com certeza, ainda mais que o Fortaleza está jogando com o time titular, coisa que, por exemplo, seu rival não fez. O único jogo que jogou foi o Clássico e perdeu. Foi 2-0 pro Fortaleza. Mas o Atlético Cearense conseguiu sua vaga, vai ele, Pacajus e o Crato, com uma das classificações mais absurdas que eu já vi para uma Série D. O time ganhou um jogo na primeira fase, um jogo na segunda fase, pegou uma vaga. Pareceu uma vaga no colo. Mas voltando ao Atlético Cearense, time interessante. Foi um time que teve um pouquinho mais equilibrado, apesar de ter perdido nessa semana de goleada do Ceará. Foi o time que sempre disputou ali entre os 4, sempre teve entre os 4, conseguiu a vaga dele. Já o Caucaia teve uma punição, acho que foi por jogador irregular, não vou lembrar agora.
3 cartões amarelos e escalaram o cara no jogo seguinte. Porra, na moral, parabéns. Então, de parabéns. E perdeu a vaga na Série D do ano que vem. Pô, não dá pra perder uma coisa dessa. Só uma coisinha, Atlético Cearense, acho que tá com o Daniego ainda no elenco, né? Vou até conferir o nosso querido Daniel. Eu falei com ele no WhatsApp. No Instagram ele disse que tava lá. Agora isso foi no início do estadual. Mano, foi dispensado. Ah, foi? Foi. A última partida de Daniego foi contra o Pacajus no dia 7 de março. Ou melhor, a última vez que ele foi relacionado. Já o Caucaia teve essa perda de ponto, hoje estaria no lugar do Crato na Série D, né? Como perdeu 6 pontos, terminou essa fase com menos 2, está devendo o ponto no Campeonato Estadual, não deve vir muita coisa, o time não é grandes coisas. A sorte que o grupo, no geral, é fraco. Por quê? Não posso falar tanto do Campeonato Paraibano, que tem Campinense que foi vice-campeão ano passado, perdeu a final por 13. Tem o Souza, que foi semifinalista, né? O Botafogo não chegou na final. E tem o 13 campeão, só que o 13 não entra como campeão. Entrou como rebaixado, né? Se você bem lembrou, no jogo direto da última rodada contra o Botafogo. Empate 1-1, o Botafogo ficou. Quem fez o gol do 13 naquele dia, inclusive, tá na Série D também, Neto Baiano. Mas o 13 do técnico Marcelinho Paraíba, ainda é estranho falar isso, o Marcelinho Paraíba, o treinador do 13, não faz grande campanha no estadual, apesar que o estadual é uma coisa tranquila, porque o paraibano são 8 times, só cai o Lanterna, que hoje é o Peri Lima, passam os 2 primeiros colocados, que hoje são o Botafogo da Paraíba e Souza, para a semifinal, ainda tem mais 2 jogos aí, e do terceiro ao sexto fazem quartas de final, seriam Campinense 13, São Paulo Cristal e Atlético Cajazeirense. Então, o segundo, terceiro e quarto do Campeonato Estadual, que são os times que estão na Série D, ainda estão vivos no Campeonato Estadual. Tem alguma chance de passar muito pelo grupo, mas não acredito nada demais. O Campinense, quem lembrar dos textos da Copa do Nordeste, tomou uma goleada de 7-1 do Bahia na Copa do Nordeste, ou na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, o 13 foi eliminado na última rodada, mas só venceu o Botafogo, não fez boa campanha. O Souza é o único aqui que eu não posso falar tanto, porque só está jogando estadual. E aí vem mais um rebaixado. A gente teve 8 rebaixados nos estaduais que vão jogar a Série D. E esse rebaixado é um gostinho especial, porque esse time não era para estar na Série D. Quem era para estar na Série D era o Salgueiro. Só que o Salgueiro está com um problema tão grande financeiro que ia desistir da vaga da Copa do Nordeste, não desistiu, porque queria sobrar para o Itabaiana, e desistiu da vaga na Série D, entrou o Central. Central que conseguiu ser só 7º colocado no Campeonato Pernambucano na primeira fase. Aí vai para um quadrangular com o Retrô, tudo bem, o Retrô é um time melhor do que ele, mas contra o Vitória das Tabocas, que é um time medonho, e o 7 de setembro. Foram para o quadrangular da morte. Quadrangular da morte, 3 jogos, 2 jogos no Lacerdão, em Caruaru. Os caras conseguiram fazer 1 ponto. 1 ponto. Empataram com o 7, perderam do Retrô, perderam do Vitória na última rodada, tomaram 2-0 em casa, rebaixado como lanterna do campeonato, uma campanha ridícula do Central. O Central que ano passado empatou tanto que conseguiu ficar de fora da fase seguinte, era um dos favoritos a passar de fase. O Central vai ser o saco de pancada do grupo aqui com alguma facilidade, o time é muito fraco. E pra fechar, oi. Central vai fazer agora o clássico com o Porto de Caruaru, né? Na Série A2 do Pernambuco. Isso que o Porto não subir esse ano. O Porto não subir. Criaram outro time agora, Caruaru City. Ainda tem essa coisa. Tá querendo entrar num certo grupo aí. Os caras agora botam o nome assim pra... Oi City. Mas, fechando o grupo, temos a dupla de Natal, né? A gente nunca imaginou que havia ABC e América juntos na Série D e só eles de Potiguares. Pois é, segundo ano seguinte do América, o ABC que joga desde 2017, está no 5º ano. O segundo ano seguinte do ABC, o América está no 5º ano, desculpa. O América ainda conseguiu chegar na final do primeiro turno, só que com a vantagem do empate tomou 2-0 do Globo. Aquele Globo não vai jogar esse ano, mas já está na próxima. Então, um dos dois já não joga ano que vem, a não ser que suba ou que o outro suba. E como está o segundo turno? O segundo turno hoje, a final seria América de Natal e Santa Cruz de Natal. Caso Santa Cruz conseguisse um milagre e ganhasse do América, a gente poderia não ter nenhum, nem outro na Série D do ano que vem. Não são 2 grandes times, mas o América continua tendo como seu destaque o homem, o mito,
o Wallace Pernambucano. E vamos, nesse grupo aqui, a aposta é que ninguém vai longe, mas que o Atlético Cearense, os dois de Natal, e eu vou botar o Souza, só porque eu não confio nem no Campinense, nem no 13, para passar de fase, mas... Pois é. Souza, que é bom lembrar, né, que tem um dinossauro fazendo joinha e pisando na bola. Fazendo embaixadinha no seu escudo, né? Sensacional o escudo do Souza. Souza. Uma coisa melhor do que isso, rapaz, para poder passar de fase. Você quer ver de novo o Campinense? O Campinense ano passado foi lanterna do grupo, ainda por cima, uma coisa horrorosa. E passando para o grupo 4, o grupo que falta, né? Grupo 4, para mim, tem 4 times se destacam. Os 3 baianos e o Sergipe. Por quê? Vamos começar. O Asa tá na próxima Série D, mas ele tá na próxima Série D por ter sido campeão da Copa de Alagoas. Então ele garantiu a vaga pela Copa de Alagoas. Foi quinto colocado no estadual, não fez uma campanha ruim, mas não conseguiu nem chegar na semi. Quem chegou na semi foi o CSE, de Palmeiras dos Índios, e o Desportivo Aliança, que se conseguir a vaga na Série D, a gente vai ter jogo no campo da UFAL, da Unidade Federal de Alagoas. Seria um negócio um pouquinho diferente. E o Muricy também não fez nada, não foi rebaixado. Quem foi rebaixado foi o Coruripe. E deixa eu até conferir quem foi rebaixado com o Coruripe aqui rapidinho. O Céu, pois é, o Céu foi pro inferno. Vai enfrentar o zumbi foi do céu ao inferno. Bem isso. Então, não confio muito nesses times. Falando de um time pernambucano também, temos o Retrô, que deu muito trabalho ao Corinthians de Wagner Mancini, mas que foi parar no playoff do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Ganhou as 2 primeiras, se salvou, mas não é um time extremamente confiável. Não confiaria nesse time para passar nem de fase, vou ser bem sincero. E o Itabaiana, que é um dos times que pode passar assim de fase, mas o Itabaiana, ao invés de dar sua entregada rotineira na final do campeonato estadual, resolveu entregar na semi. Pegou o Lagarto, o time que é, eu não sei se é o dono, patrocinador, que Diego Costa, aquele Diego Costa, que é da cidade de Lagarto, ele tem uma associação quase carnal com o time do Lagarto, patrocínio e tudo mais. O Lagarto tá na final, tá na próxima Série D. Eliminou o Itabaiana com 2-2-0. O Itabaiana tinha sido o primeiro colocado do seu grupo, segundo geral. O Campeonato Sergipano eram 2 grupos de 5 times, cairia o pior time de cada grupo e passaria os 2 primeiros a fazer semifinal entre grupos. Tanto que teve em uma semifinal Itabaiana e Lagarto, e na outra semifinal nós tivemos Confiança em Sergipe. E o Confiança, mesmo com a vantagem, perdeu para o Sergipe, que é o outro time sergipano do grupo. Sergipe que já ganhou na final de 3-1. Sergipe, para mim, é um dos 4 favoritos à vaga. E quem são os outros 3 favoritos à vaga? Os 3 baianos. Por quê? Nós temos a Juazeirense, com muito dinheiro da Copa do Brasil, já que conseguiu primeiro conseguiu eliminar o Sport naquele jogo, que eu não vou entrar em detalhes, mas crianças não repitam o que a Juazeirense fez naquele dia, é feio. Segundo, que eliminou o Volta Redonda num jogo que estava tomando 3-0, buscou o empate, uma pipocada do Volta Redonda, que perdeu nos pênaltis depois, mas que foi eliminado na semifinal do Baiano nos pênaltis. E caso não tenha a Taça Governador do Estado, tem vaga, que é o outro time que foi para as semifinais, foi o Bahia, e a Juazeirense foi a melhor campanha da primeira fase. Mas foi eliminado nos pênaltis para o Atlético de Alagoinhas. E o Atlético de Alagoinhas, que jogou o primeiro jogo da final contra o Bahia de Feira, que é o outro time do grupo. O Bahia de Feira eliminou o Bahia, tomou 1-0 em Pituaçu, deu 3-0 na Arena Cajueiro. Esses times se enfrentaram na final do Campeonato Baiano, jogo de ida lá no Carneirão, em Alagoinhas, empate em 2-2, um jogo maravilhoso para se assistir. E tem o jogo da volta agora no final de semana, no próximo final de semana, no campo sintético de Feira de Santana, mas são 2 dos times favoritos a passar. Eu destaco do Bahia de Feira um jogador que fez parte do time campeão baiano em 2011, o volante Dionis, que inclusive meteu um gol no Bahia que colocou o time na final. E no Atlético de Alagoinhas tem o eterno Robert, o maior artilheiro da história do Atlético de Alagoinhas, o bicho está com a barriga do tamanho da minha, inclusive. E o destaque da final, Ronan, que meteu os 2 gols, o segundo golaço, driblou 2 jogadores, meteu a bola no ângulo. São 2 times bem interessantes, são 2 times que são competitivos. Minhas apostas nesse grupo são Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Juazeirense e Sergipe. Beleza? Bom, o programa é esse. Já fizemos as apostas da pré, já fizemos as apostas das fases de grupo. E agora, como é que vão funcionar os programas?
vamos comentar em cima. Então, assim que acabar a pré-Série D, já vou ter os comentários, completamos com os grupos já fechados e faremos aqui o Série D no detalhe. Lembre, nome novo para valorizar a competição. Primeiramente, muito obrigado, Igor, por ter participado do programa. Sempre que você quiser, está aberto aqui. Quando você quiser comentar, está aberto aqui. Você sabe disso. Se quiser falar mal também de alguém, pode falar. Aproveita, o espaço é seu. Anderson, Richard e Daniel, muito obrigado, como sempre, pela ajuda. Vamos acompanhar de novo a Série D. Talvez com transmissão lá com narradores brasileiros, que a gente fez a final do ano passado. Talvez não. Teremos transmissões. Teremos, inclusive, transmissões. Real Ariquemes e Brasiliense nos dois canais. Exatamente. Inclusive aqui, ó, um anúncio aqui, já é um anúncio para nossa audiência. Não só teremos transmissões desse jogo, o jogo da frase pré, né, que a gente vai fazer o jogo do Brasiliense, mas teremos uma transmissão de um jogo por rodada. A gente vai escolher aleatoriamente, digamos assim, a transmissão de alguns jogos, mas teremos um jogo por rodada. E é certeza que teremos transmissão do clássico de Natal. Sim, e a gente vai evitar ao máximo pegar a transmissão da TV Brasil, porque para você estar acompanhando em outros jogos. Então, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu, na Série D, no detalhe.